Olá, pessoal. Bom dia e boas-vindas a todo mundo que veio acompanhar essa roda de conversa com participantes do programa Saberes da Rede Como A. Eu me chamo Yasmin, sou assessora de programas aqui na Rede Como A. Vou fazer minha audiodescrição brevemente. Eu sou uma pessoa de pele clara, cabelo preto, curto, estou usando um óculos redondinho, estou com uma camisa preta e com um fundo azul, escrito Mês da Filantropia que Transforma Soluções Climáticas Locais. Eu lembro a todo mundo também que está aqui que a gente tem interpretação simultânea em inglês e português e que vocês podem acionar a interpretação pelo ícone de globo na barra inferior do Zoom. Eu vou falar isso em inglês também. Good morning, everyone, and welcome to everyone who's here to watch the conversation circle with Saberes Fellows. We have simultaneous interpretation Portuguese to English, which you can turn on by clicking on the globe icon on the bottom of the screen here on Zoom. E para a gente começar, eu vou falar um pouquinho sobre a Rede Como A e o programa Saberes. A Rede Como A atualmente está composta por 18 membros, entre fundos temáticos, comunitários e fundações comunitárias, os quais mobilizam recursos de fontes diversificadas para apoiar os grupos, coletivos, movimentos e organizações da sociedade civil que atuam nos campos da justiça socioambiental, dos direitos humanos e do desenvolvimento comunitário. É muito bom ver que já estão entrando aqui alguns dos nossos membros, parceiros, financiadores também. Sejam todos muito bem-vindos. Para explicar o que é o Programa Saberes, é importante primeiro a gente reconhecer as heranças coloniais que ainda perspassam a filantropia no Brasil. As práticas e a produção de conhecimento desse campo são dominadas pelo eurocentrismo ocidental e colonial, distanciando-se das realidades das margens e deixando pouco espaço para outras perspectivas. Existe na filantropia brasileira uma ausência gritante de minorias políticas na produção de conhecimento e nos seus discursos. Os pensamentos da elite econômica branca, cis, heteronormativa e patriarcal dominam o campo filantrópico, impondo as suas formas de fazer, suas prioridades, seus interesses. E junto com isso também as suas desconfianças, as suas burocracias, os seus processos. E como resultado, nós temos uma filantropia distante das realidades das comunidades em todos os biomas do Brasil. Uma filantropia que hesita em compreender e reconhecer o seu papel político, que se vê confortável com o poder que tem. Mas essa filantropia não é a figura completa. Historicamente, no Brasil e no sul global como um todo, as minorias políticas praticam filantropias comunitárias e de justiça socioambiental, apoiando a incidência política das comunidades, fomentando a sua autonomia, mobilizando recursos de fontes diversas a partir da valorização dos saberes e dos ativos que as comunidades já possuem e, principalmente, fortalecendo a luta por direitos e a democracia. O programa Saberes foi lançado pela rede em 2022 e é uma expressão desse compromisso, já que apoia a produção e o compartilhamento de práticas, experiências, reflexões, tecnologias sociais que impulsionam as agendas da filantropia comunitária e de justiça socioambiental no Brasil. Essa produção de conhecimento contribui para a gente imaginar outros futuros, futuros emancipatórios que verdadeiramente distribuam o poder. Na primeira turma do programa Saberes, que aconteceu entre 2022 e 2023, nós tivemos 7 pessoas participantes. A gente teve o Cássio Inglês de Souza, que fez uma avaliação de microprojetos socioambientais como um mecanismo de filantropia a partir da experiência do Instituto Sociedade, População e Natureza. A gente teve a Marcela Decoté, que olhou para os primeiros passos para democratizar a filantropia a partir de periferias e favelas. A gente teve a Larissa Ferreira, que olhou para a experiência de círculo de doadores no litoral norte de São Paulo, ali numa intersecção entre filantropia comunitária e educação ambiental. A gente teve também a Mariana Assis, que olhou para o fortalecimento de organizações de base comunitária que atuam na Grande Florianópolis, por meio das consultorias que o Instituto Comunitário da Grande Florianópolis realiza, também como prática de filantropia comunitária. A gente teve a Jéssica Hipólito, que olhou para narrativas de mulheres negras sobre o campo da filantropia no Brasil, a partir de perspectivas do norte e do nordeste do país. A gente teve o Ronaldo de Embojá, olhando para a ação comunitária de matriz africana na região sul da Bahia. A gente teve o Kleber Rodrigues, que olhou para a sistematização do Fundo Regenerativo de Brumadinho e para uma maneira de semear fundos regenerativos em outras partes do Brasil. Se vocês ficaram com curiosidade para saber mais sobre alguma dessas pesquisas da primeira turma, eu vou compartilhar aqui no chat.
O evento que a gente fez com a primeira turma ano passado, também no mês da Filantropia que Transforma, um painel chamado Construindo Saberes Locais, em que os participantes falaram um pouquinho mais sobre as pesquisas que desenvolveram. E hoje a gente está aqui com a segunda turma do programa Saberes, que aconteceu esse ano, 2024, que é um grupo de 9 pessoas potentes e inspiradoras que têm produzido conhecimentos que desafiam e que transformam a filantropia no Brasil. Eu vou apresentar rapidamente o grupo antes da gente começar efetivamente com a conversa. A gente tem aqui o Albert França da Costa, que está fazendo a pesquisa A Dificuldade de Acesso dos Movimentos Sociais a Recursos e a Construção de uma Nova Cultura Política de Doação. A gente tem o Anderson Menezes, que está sistematizando a experiência da Tijolo por Tijolo, que é uma experiência de criação de comunidade de apoiadores locais para o fortalecimento do jornalismo local e periférico. A gente tem a Carolina Farias, que vai falar um pouquinho sobre a construção do podcast Minha História de Doação. Tem a Daiane França Saldanha, que está olhando para o investimento social privado e as leis de incentivo, explorando as relações entre investidores e ONGs do Nordeste, com foco em esporte. A gente tem também a Emily Mel Fernandes da Silva, que está fazendo a pesquisa Justas, Transfobia Ambiental e Justiça Climática para Pessoas Trans, olhando também essa intersecção com a filantropia. A gente tem a Luana Braga Batista, com uma lente de gênero, raça e direitos econômicos para entender justiça social e filantropia. A gente tem a Maria Clara Araújo dos Passos, que está fazendo a pesquisa Cadê o Aqué? Mapeando ausências, desencaixes e possibilidades entre as organizações de travestis e mulheres transexuais na filantropia do Brasil. A gente tem a Maiana Ellen Nunes da Silva, que está fazendo a pesquisa Axé para quem é de Axé, o papel da filantropia para a justiça social no fortalecimento dos povos de terreiro e no combate ao racismo religioso. E a gente tem o Regilon de Matos Alves da Silva, o Regis, que está fazendo a pesquisa Juventudes Periféricas Acessando o Financiamento, o trabalho da filantropia comunitária e de justiça socioambiental a partir da experiência do Fundo Casa Socioambiental. E hoje, aqui nessa roda de conversa, essas pessoas maravilhosas vão, como diz a Dai, que está aqui também, jogar a conversa dentro. Elas vão nos mostrar um pouco sobre como tem sido o seu processo de pesquisa, seus achados, desafios e mensagens para o campo filantrópico. Ao longo das falas delas, a gente vai compartilhar aqui no chat também alguns links para que vocês possam conhecer mais do que tem sido produzido pelo grupo. Eu convido todo mundo que está aqui, nos ouvindo e nos assistindo, a fazê-lo com presença, de mente e coração aberto. Se vocês tiverem dúvidas ou comentários, fiquem à vontade para utilizar o chat e a janela de perguntas e respostas, o Q&A, o quanto vocês desejarem. A gente vai estar interagindo com vocês ao longo da roda de conversa no chat e na caixinha de perguntas, então fiquem à vontade para interagir o quanto vocês quiserem. E para a gente começar essa roda, eu vou chamar a Lua. Conforme eu comentei na abertura, né, o programa Saberes nasceu para apoiar a produção de conhecimento por parte de lideranças comunitárias minorizadas do campo filantrópico. E a Lua, a pesquisa dela traz lentes de raça e gênero para esse campo. E aí eu queria começar a roda de conversa perguntando para a Lua o que que essas lentes têm te mostrado sobre a filantropia brasileira. Oi, pessoal. Eu sou a Lua, eu sou uma mulher negra, tenho cabelo cacheado na altura dos ombros, estou usando um batom vermelho, tenho mais ou menos 1,5 metros de altura, sou uma mulher gorda e também estou usando uma blusa verde água. Bom, a minha pesquisa no programa Saberes é sobre justiça social e filantropia, né? Como gênero, raça e direitos econômicos são importantes de serem discutidos dentro do ecossistema para a gente produzir uma filantropia capaz de produzir justiça social. E pensando isso dentro do programa Saberes, é falar sobre a valorização de saberes locais. Eu que venho de um território, né, sob uma ótica de equidade de gênero e raça dentro da filantropia. Isso é fundamental porque esses territórios, essas comunidades, elas carregam o conhecimento e as vivências, e suas próprias vivências, né? E nada melhor do que elas mesmas para conhecer suas necessidades, desafios e potências. Ao incorporar esses saberes, permite que a filantropia se torne mais eficaz, inclusiva
e respeitosa com as realidades locais, evitando soluções padronizadas, colonialistas, que podem ser muitas vezes desconectadas dos contextos culturais, sociais e específicos desses próprios territórios. Quando a gente valoriza e olha o conhecimento local, ele nos oferece uma compreensão profunda das dinâmicas sociais, econômicas e culturais que aquela comunidade pertence. E isso permite que as iniciativas filantrópicas sejam mais adaptadas às realidades da comunidade. E quando ela faz isso, ela chega valorizando os saberes locais. As próprias comunidades se tornam, então, protagonistas na construção de soluções, que é o que elas são, né? Protagonistas dos seus próprios saberes. E isso gera autonomia, ao invés de dependência de intervenções externas. Fora que iniciativas que integram os saberes locais tendem a ser sempre mais sustentáveis também, né? Já que as soluções são construídas a partir das práticas e recursos que fazem parte do cotidiano da própria comunidade. E quando agimos desta forma, a filantropia reconhece e é capaz de corrigir desigualdades históricas, muitas vezes que são causadas pela marginalização de conhecimentos não hegemônicos, né, da própria filantropia colonialista, é, protagonizada por uma branquitude. E aí, quando nós olhamos para territórios e populações indígenas, quilombolas, periféricas, LGBTQIAPN+, de comunidades de territórios de axé, a gente consegue, a partir disso tudo que eu trouxe aqui, produzir uma filantropia capaz de produzir transformação social. E isso sim a gente chama de inovação, né? Inovação na filantropia, nesse contexto de uma filantropia racializada, por exemplo. Esse aspecto é ainda mais relevante, já que essas populações negras, indígenas, de axé, LGBTQIAPN+, os movimentos sociais, têm sido historicamente excluídos dos processos decisórios. Então, incorporar esses saberes é um caminho para reparar essas injustiças e promover um desenvolvimento mais equitativo. E aí, quando eu olho para isso a partir de uma lente, de uma equidade de gênero e de raça, a gente pode trazer muitas evidências para esse campo filantrópico que pode redirecionar a nossa ação para uma filantropia cada vez mais eficaz, capaz de produzir uma justiça social. E como pesquisadora da do programa Saberes, eu pude ter essa experiência, né, dentro da rede como a, na produção de oficinas que eu pude desenvolver nesses territórios, que são territórios racializados, de trabalhadores rurais, e também em territórios de periferias urbanas, e também em contextos de comunidades quilombolas, tanto na Bahia, quanto em São Paulo, como no Rio de Janeiro. E aí eu pude perceber que nessas organizações e nessas oficinas que eu pude promover, elas refletiam muito também acerca de uma pesquisa que eu tenho desenvolvido dentro do Fundo Aguibara, que é uma pesquisa acerca de filantropia e raça. Quando eu cheguei nesses territórios, a maioria das pessoas inscritas para fazer as oficinas sobre captação de recurso eram mulheres. E aí, ao abrir as inscrições e perceber que, inclusive, em alguns territórios eu precisei fazer a oficina durante 2 dias, porque foram mais de 30 pessoas inscritas, e aí eu dividi elas em grupos de 5 pessoas, e aí eu dividi em 2 turmas, em 2 dias, para poder oferecer essas oficinas de entender para produzir captação de recursos, entender como que essas organizações se estabeleciam e como que elas podiam fazer pontes de financiamento para suas realidades locais e potencializar cada vez mais aquilo que elas já produziam, sem ter que inventar uma nova roda ou sem ter que entrar especificamente dentro de um contexto próprio de um edital específico. E foi uma experiência muito interessante,
porque além de poder conhecer melhor esses territórios, eu tive a oportunidade de dividir o meu prêmio da Rede Saberes com esses territórios também. E para alguns projetos e algumas comunidades, foram a primeira vez na vida que eles captaram, e um desses projetos me marcou muito, porque é um projeto que tem 40 anos de história e foi a primeira vez que ele teve acesso a recursos por conta dessa oficina que pôde ser ofertada a partir do Prêmio Saberes e da Rede Comoá. Então, eu quero também agradecer aqui publicamente a essa oportunidade e mostrar como que os dinheiros, quando ele chega na mão das comunidades negras e de pessoas negras, esse dinheiro circula e atinge cada vez mais pessoas, né? Porque eles agem coletivamente. E não foi diferente também com a minha pesquisa. E aí eu pude perceber que essas organizações dentro desses territórios, elas se organizam e muitas vezes até sem captar, elas impactam a vida de 250 mil pessoas dentro dos seus territórios. E, notavelmente, quase 60% dessas iniciativas são financiadas com recursos do próprio bolso. E esse percentual de captação corresponde a menos de R$ 5.000 por ano. E dentro desses 60%, quase metade, 29%, capta entre R$ 1 e R$ 500. Vocês sabiam que 89% das pessoas que estão na linha de frente das organizações negras são mulheres? E dessas mulheres, 83% delas são mães. E apenas 18% conseguem obter algum tipo de remuneração por seu trabalho nos projetos. Enquanto isso, 82% atuam de forma voluntária e ainda trabalham fora para poder financiar o processo de democratização de direitos de seus territórios. Se o terceiro setor gera quase 6 milhões de emprego, quem ele está empregando e remunerando? Porque as mulheres negras, em sua quase totalidade, ocupam cargos voluntários e enfrentam jornadas quádruplas ou quíntuplas de trabalho. Elas cuidam da casa, dos filhos, do trabalho fora, dos projetos e ainda da manutenção da democracia e da garantia do direito de suas comunidades. Quem cuida de quem cuida? Quem financia a manutenção da democracia? Né? Então, diante desse cenário, é possível alcançar algum tipo de justiça social sem uma política de equidade de raça e de gênero? Só é possível justiça social com recurso alocado direto na base e com equidade. E é um pouco sobre isso que a minha pesquisa se desdobra. E aí, eu queria chamar um pouco a Mai para fazer essa conversa junto comigo, porque a minha pesquisa se conecta muito com a pesquisa de Mai. Então, eu quero chamar ela para essa conversa para pensar qual a importância política da ação de terreiros e o que eles têm a ensinar à filantropia brasileira. Obrigada pela pergunta, Lua. Bom, eu sou Maiana, sou uma mulher negra, tenho cabelo crespo, curto, estou usando um batom rosa e também estou com uma blusa azul. Bom, Lua, primeiro eu quero começar a responder a tua pergunta pensando o que são as religiões de matriz africana. Você falou uma coisa muito importante, que as comunidades locais elas têm saberes a serem compartilhados, né? E aí eu vou citar uma fala da Lúcia Xavier, que é uma ativista histórica do movimento negro de mulheres, certamente vocês a conhecem. E no prefácio do livro Direitos dos Povos de Terreiro, que é um livro que eu tenho usado muito na minha pesquisa, uma bibliografia que eu tenho usado muito, ela diz que as religiões de matriz africana são uma síntese de diferentes culturas, concepções e religiosidades de povos africanos que chegaram ao Brasil na condição de escravizados. E essas religiões foram fundamentais nos arranjos econômicos, sociais e políticas e na reconstrução das origens, histórias e ancestralidades, restaurando a condição de humanidade perdida com a escravidão. Ou seja, com esse trecho que a Lúcia traz para a gente, é que as religiões de matriz africana elas são espaços políticos desde sua origem, mas historicamente esse legado não tem sido reconhecido. Então, na minha pesquisa, Axé para quem é de Axé, o papel da filantropia para a justiça social, no fortalecimento dos povos de terreiro e no combate ao racismo religioso, os meus objetivos na pesquisa é justamente de
visibilizar as ações protagonizadas pelos terreiros de matriz africana, que buscam o fortalecimento das suas comunidades e dos seus territórios, e também destacar o papel da filantropia no combate ao racismo religioso a partir da doação de recursos. A minha pesquisa tem uma dimensão pessoal, toda pesquisa tem uma dimensão pessoal, né? E a gente está aqui falando de pessoas, pesquisadores que estão diretamente ligadas aos seus territórios, às suas comunidades, aos saberes que estão produzindo. Eu sou uma mulher de terreiro, e eu coloco a minha experiência como assessora de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos, onde desde 2020 eu passei a coordenar o edital Enfrentando o Racismo a Partir da Base, que é um edital que nos últimos anos tem apoiado o fortalecimento institucional de organizações, de coletivos liderados por mulheres e homens negros e negras que atuam pelo avanço da justiça racial no Brasil. E a gente não pode falar de justiça racial no Brasil sem falar dos terreiros de matriz africana. Então, os terreiros com os quais eu tenho me relacionado e que são objeto da minha pesquisa, o que eles fazem é lutar por justiça racial. É o que faz o Instituto da Mulher Negra Manhilda de Tolu, que é uma organização que se origina no terreiro Ilê Axé de Tolu, um dos mais tradicionais do Brasil, localizado na Bahia, que atua pelo fortalecimento econômico das mulheres negras, pela preservação da memória e da luta dessas mulheres. A Atracá, que é uma organização do estado de Goiás, que tem atuado pela formalização jurídica dos terreiros na região de Águas de Lindóia. Eu conversei com a liderança da Atracá e ele tem me dito que o processo de regularização dos terreiros tem trazido segurança jurídica. Os terreiros têm se sentido mais seguros depois de terem conseguido o seu CNPJ, porque havia o medo de represália aos cultos por eles não terem registro. A tenda de Umbanda Caboclo Flecheiro, um terreiro de Pernambuco, em Olinda, que durante a pandemia e ainda hoje distribui cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade e promove ações no campo da educação antirracista, em parceria com escolas públicas de Olinda. Tem uma biblioteca comunitária que funciona dentro do terreiro. O coletivo Iacobiodê, ligado ao terreiro Abassá de Ogum, também na Bahia, que promove ações de cuidado e autocuidado para mulheres negras. O Instituto Reparação, que realiza acompanhamento jurídico de denúncias de racismo religioso contra terreiros de candomblé. Então, a gente vê por esse mosaico que os terreiros, eles são espaços de religiosidade e são espaços políticos. E sobre a segunda parte da pergunta que você me faz, Lua, sobre o que os terreiros têm a ensinar para a filantropia, eu vou tomar emprestado uma ideia que o Antônio Bispo dos Santos compartilha no livro A Terra Dá, a Terra Quer, que é esse livro aqui, não sei se vocês conseguem ver, recomendo a leitura, quando ele fala da ideia de transfluência e de confluência. O bispo, que era um homem quilombola, ele nos ajuda a compreender que os quilombos, mas aí eu vou trazer a ideia dele para os terreiros, não são lineares. Então, quando a filantropia diz, eu não posso apoiar organizações religiosas, ela demonstra a incapacidade de compreender que, para nós, povos de terreiro, povos de matriz africana, a espiritualidade não está separada da ação política. Nós não somos dicotômicos, não somos uma coisa ou outra. Um terreiro tem religião, tem cultura, tem arte, tem educação e tem política. Então, quando a filantropia opera numa lógica colonialista, dicotômica, binária, faz essa separação e se recusa a apoiar os terreiros de matriz africana, ela está reproduzindo o racismo e está contribuindo para manutenção da exclusão dos terreiros de matriz africana. E a outra questão que acho que a minha pesquisa traz e que a filantropia precisa compreender é que é preciso democratizar o acesso a recursos. A minha pesquisa mostra que quanto mais exigências as fundações estabelecem para que terreiros, para que comunidades tradicionais consigam acessar recursos, mais elas contribuem para a exclusão. Conseguir a formalização, por exemplo, é uma grande dificuldade para os terreiros. Eu acabei de citar uma organização que eu pesquiso que faz esse trabalho, porque regularizar, formalizar, constituir CNPJ é uma grande dificuldade para povos de terreiro, porque o racismo tem excluído a população negra do desenvolvimento econômico. Então, ter CNPJ para concorrer a um edital, ter tempo, tanto tempo de CNPJ ativo,
mostrar declarações, cópias de estatuto, por exemplo, são empecilhos para os terreiros. Então, essas são as duas mensagens que os terreiros de matriz africana trazem ao campo da filantropia. Religiosidade e política não se separam nesse espaço e democratizar o acesso a recursos é desburocratizar, simplificar. Muito obrigada, Mai. Nossa, muito importante, né, a sua pesquisa para a gente refletir acerca da democratização dos recursos. E eu fico pensando aqui também como que a gente percebe que há uma desconexão entre o campo filantrópico e a atuação de grupos que são ditos mais marginalizados, que passam, né, por desafios constantes para mobilizar recursos. E aí eu gostaria de chamar o nosso colega Albert, que tem uma pesquisa muito legal também, e sua pesquisa mostra qual a relação dos movimentos sociais de moradia e das organizações de base que você tem entrevistado com a filantropia comunitária. Albert, você pode contar um pouco também da sua experiência para a gente, por favor? Isso sim. Oi, gente. Bom dia. Sou o Albert. Sou uma pessoa de pele clara, cabelo liso, meio ondulado, mas nem grande nem curto, com a camisa preta, com um pouquinho de barba no rosto. Eu faço a pesquisa no âmbito do programa Saberes da Rede Comum A, intitulada Dificuldade de Acesso a Recursos dos Movimentos Sociais e a construção de uma nova cultura política de doação. Lô, de fato, existe uma desconexão entre a filantropia, sobretudo a tradicional, e os movimentos sociais e de base comunitária. O termo filantropia, inclusive, é um termo que para nós causa um estranhamento, para nós de movimentos sociais, e eu acredito que muito disso é decorrente de alguns métodos e vícios da filantropia tradicional, que muitas vezes querem medir, enfim, colocar coisas que não necessariamente são mensuráveis no trabalho nos territórios, num processo de medição, querendo encaixar a luta por direitos em um formato mercantilista de atuação. Mas partindo para essa conexão entre os movimentos sociais e de base comunitária com a filantropia comunitária, eu acho que a gente tem dois aspectos, né? Eu acho que tem um esforço que a filantropia comunitária tem feito. Existe, de fato, um esforço da filantropia comunitária, aquela que está no território, de construir pontes e apoiar organizações. A gente tem exemplos bem-sucedidos com muitas organizações membros da rede que atuam nos territórios, trabalhando para reconhecer os saberes e o poder das organizações de construir mudanças no território, sempre com a economia comunitária, mas também tem um outro aspecto que é a dificuldade que, enfim, a própria filantropia comunitária ainda tem de atuar com esses grupos marginalizados, né? Existem desafios reais que essas organizações têm enfrentado, as organizações que eu entrevistei nos movimentos de moradia em Salvador e as organizações de base comunitária também, aqui no interior da Bahia, mas não só elas, né? De trabalhar em espaços onde existe uma precarização dos serviços públicos. Muitas dessas organizações são respostas a isso, e como elas já vivem essa dinâmica de escassez e de trabalho da escassez, fica ainda mais difícil mobilizar recursos. Os movimentos de moradia, por exemplo, têm uma visão muito nítida dos territórios onde atuam. As pessoas que estão nesse movimento querem teto, precisam de teto sim, mas não só isso. De muitas demandas que tem no território, como saúde, soberania alimentar e segurança. São organizações que conhecem os territórios onde atuam, mas não estão sentadas nessas cadeiras de histórias dentro do campo. E por isso as demandas ficam à margem, né? Eu acho que, a partir dos dados que a minha pesquisa tem apresentado, que são achados de outra pesquisa, a gente vem tentando provocar o campo e a gente tem desafios concretos nesse processo, né? De demarcar dentro da filantropia comunitária a necessidade de abandonar algumas práticas e vícios da filantropia tradicional, como um processo ainda muito burocrático, e, ao mesmo tempo, a tarefa de ecoar para a filantropia tradicional que a filantropia comunitária e os movimentos são esse fio condutor para comunicar nos territórios. E é muito importante, né, que os movimentos e sociais e as organizações de base comunitária que têm um trabalho histórico e reconhecido nos seus territórios sejam também reconhecidos dentro desse campo, um trabalho em defesa da democracia, contra a emergência climática global que a gente tem vivido, por desenvolvimento comunitário e questões centrais para a justiça social e socioambiental. É urgente que o campo ouça, coloque
essas organizações, esses movimentos em espaços de formulação e decisão e construa práticas que possibilitem essas pessoas, importantes atores e atrizes, com mais facilidade para acessar recursos. Para fechar, eu queria convidar todas e todos e todos que estão presentes aqui para ver a cartilha que eu lancei recentemente, que é uma cartilha que fala um pouco dessas dificuldades e já dando uma resposta, né? Uma cartilha que é um guia de acessar recursos, de mobilização de recursos para os movimentos sociais e de base comunitária. A gente pode disponibilizar o link para, enfim, também está nas redes, para poder ter acesso e ver um pouco mais desse desenvolvimento também, acompanhar o desenvolvimento até o final, que ainda tem alguns achados aí para ir colocando. Eu acho que é isso. Muito legal, Albert. E eu acho muito interessante como que todas essas pesquisas vão se conectando, né? Quando nós estamos pensando esses territórios, essas comunidades, que muitas vezes ficam distantes dos financiamentos e produzem muito com tão pouco e transformam muitas realidades com as próprias mãos. E aí, dando continuidade aqui às nossas pesquisas e a esses trabalhos brilhantes que nossos colegas têm desenvolvido, eu fiquei pensando muito também no trabalho aqui, em diálogo com o que a gente está pensando, do Anderson, né? Porque eu fico pensando como que existe uma lacuna de comunicação entre a filantropia, né? Essa filantropia mainstream, vamos chamar assim, e os grupos que ela busca apoiar. E Anderson, o que que a sua pesquisa tem mostrado sobre o papel de apoiadores do jornalismo periférico, por exemplo, para fazer essas informações e, consequentemente, os recursos, né, chegarem até as bases? Que trabalho que a gente pode fazer assim, de tijolo por tijolo, para transformar essa realidade filantrópica e fazer com que o dinheiro chegue nas bases, promovendo cada vez mais justiça social? Boa, obrigado. Lua. Bom, gente, bom dia a todos e todas e todes. Eu sou Anderson, eu sou um homem negro, cabelo black, estou usando óculos, tenho uma barba bem ralinha também, e estou usando uma camisa amarela, que está dando super destaque aqui nesse fundo do mês da filantropia que transforma. A minha pesquisa basicamente é exatamente esse nome, Lua, né? Muito obrigado por trazer um pouco dessa referência, que é esse tijolo por tijolo, a experiência de criar uma comunidade de apoios sociais, apoiadores sociais para o jornalismo local, periférico, independente aqui no Brasil. Para começar, eu faço uma lembrança, assim, da minha infância, e é uma lembrança que eu acho que está muito na mente e no dia a dia de quem vive nas quebradas, nas favelas do Brasil, que é o dia de encher a laje, assim. Quando a gente vai encher a laje nas quebradas, a gente sempre, né, traz em volta os amigos de amigos, os vizinhos, para que aquele dia a gente possa construir realmente aquele momento que vai salvar ali as goteiras dos nossos barracos, dos dias a dias. E foi um pouco nesse clima, né, de quando a gente vai subir uma laje, a gente chama esses amigos, essa galera para a gente subir e levantar esse momento. Foi nesse clima que a Agência Mural de Jornalismo das Periferias que eu estou hoje como co-diretor de jornalismo, sou um dos cofundadores, co-diretor de negócios. A Agência Mural buscou essa referência para a gente fazer a nossa campanha de apoiadores, né? Para a gente buscar fazer essa comunicação para que as pessoas pudessem também encher a laje do nosso jornalismo. E aí, Lua, quando você me pergunta essa coisa da lacuna de comunicação, a gente já ouviu aqui outros amigos falando sobre essa questão também, e isso no jornalismo ele não é diferente, assim. Eu acho que a comunicação no jornalismo em relação à filantropia é uma comunicação que a questão é um pouco mais profunda, porque eu acho que há atores do movimento que não querem conversar sobre a filantropia para os povos, né, como os povos de terreiro, como os povos periféricos, como os povos pretos, como a gente está ouvindo aqui. Há pessoas que não querem fazer esse tipo de conversa. Inclusive, quando eu comecei a fazer minha pesquisa com apoiadores da Agência Mural, pessoas que já apoiam a Agência Mural há um tempo, e também com outras 12 organizações brasileiras
e uma da Colômbia, para conversar com essas organizações de jornalismo, para entender como que é essa questão, eu quase voltei atrás assim e mandei um e-mail para o pessoal da Rede Como A, falei isso com Yasmin, inclusive, falando assim, gente, vou desistir, porque não estou encontrando a filantropia aqui nesse lugar, assim, eu não acho, como, para qual caminho eu vou? E eu acho que depois que a gente teve algumas conversas e eu fui aprofundar um pouco mais, e entender que hoje, né, 2024, a rede de apoiadores não é a solução para os comunicadores, os jornalistas, quem está fazendo a movimentação da comunicação dentro das periferias. Mas depois de fazer, avançar nesse caminho, eu entendi e me aprofundei que é muito importante, porque essa rede de apoiadores que está ali, mesmo que ela seja pequena, mesmo que ela não represente, por exemplo, na Agência Mural, nem 1% do nosso financiamento ao longo do ano, ela é uma rede de apoio. E ela é uma rede de apoio que ela está fortalecendo esses veículos de comunicação, como a própria Agência Mural e esses outros que eu conversei. E essa é uma rede de apoio que eu acho que ela é muito importante para vários caminhos, assim. É uma rede que ela é importante para fortalecer não só o financiamento dessas organizações, mas a repercussão, a validação dessas organizações e criar realmente essa rede de apoio. Eu tenho dois exemplos práticos na Mural, por exemplo. A Mural nasce como um blog, né, de jornalismo e depois se transforma numa organização. E a primeira campanha que a gente fez foi uma campanha que não era para pagar o nosso jornalismo, era para pagar a nossa formalização. Porque assim como os terreiros, a gente também tem uma questão de formalização né, das nossas organizações nas periferias. Né? A gente compartilha desse problema, como a Maiana trouxe aqui. E a gente conseguiu cerca de 300 pessoas que acreditavam na nossa ideia, na nossa missão, para financiar nosso CNPJ, o contador e tudo mais. Ouvindo as organizações também, eu trouxe um exemplo da Paraíba Feminina, que ela estava, é uma jornalista lá da Paraíba, que ela estava quase fechando o portal de jornalismo que ela faz, porque ela não tinha mais o computador. O computador dela, depois da pandemia, como todos os nossos, cansou, quebrou, parou. Mas ela conseguiu fazer uma vaquinha online, conseguiu trazer esses apoiadores para próximo. E aí sim a gente continua tendo esse jornalismo feito para mulheres dentro da Paraíba, num território periférico. Então a gente acredita que eu acho que essa pesquisa trouxe assim um olhar, né? Primeiro eu queria desistir, depois eu quis trazer um pouco dessas potencialidades dessas pessoas que estão fazendo a diferença acontecer. E aí, um dos achados também nesse caminho é que dentro do própria comunicação que a gente está falando, né, de jornalismo e tudo mais, a gente identifica dentro dos desafios o desafio da própria comunicação. A gente não sabe vender o que a gente faz, a gente não consegue medir o nosso impacto, a gente não consegue mensurar isso do jeito que o mercado, o campo da filantropia, vamos dizer assim, quer que a gente meça, do jeito que a gente é, é, quer que faça, vamos dizer assim, mostre realmente o nosso trabalho do jeito que o campo pede. Então, a gente tem um pouco de superar esse desafio da comunicação para que a gente possa falar melhor sobre o que significa um jornalismo, né, dentro das comunidades. E também o desafio da própria cultura de doação no Brasil, que é um pouco do que eu falo no começo, assim, quando a gente discute isso, eu jogo aqui também, inclusive, para quem está nos ouvindo aqui agora, aqui ao vivo ou gravado, eu fico perguntando quanto que vocês doam por mês, por dia, por semana, do seu tempo, do seu dinheiro, né? Quais são os veículos de comunicação, de jornalismo independente, periférico, local, que vocês apoiam no dia a dia? Eu acho que quando a gente fala da cultura de doação, a gente precisa voltar aí, né, no espelhinho e também olhar para a gente de alguma forma. E aí, para chegar um pouco na conclusão, assim, eu queria dizer que eu tenho chamado dessa coisa do novo jornalismo. A galera, esse campo está fazendo, essas organizações estão fazendo, é esse novo jornalismo. Que ele é periférico, ele é local, ele é independente, e ele é diferente do que a gente também está vendo na mídia tradicional, do influenciador, né? Ele é diferente porque a gente usa técnica, a gente usa jeitos, caminhos que são
para fazer isso acontecer. E eu fico falando também, um pouco do que eu estou pensando, é que esse jornalismo que a gente precisa fazer de comunicação, essa comunicação, ela é uma comunicação que eu falo que é tipo o SUS. Hoje é aniversário do SUS, o SUS está completando 34 anos e a gente precisa comemorar o SUS. E é o SUS é aquela história, né? Tudo que a gente bebe de água, tudo que a gente faz e se alimenta, o SUS está por trás. E eu acho que para manter uma sociedade democrática, a gente precisa olhar para a nossa comunicação, para essa comunicação independente, como se fosse o SUS, assim. Que a gente possa ter essa comunicação livre, independente, para que a gente possa saber melhor para quais caminhos a gente vai seguir, por exemplo, em um ano eleitoral como a gente está tendo este ano. E os apoiadores é uma peça-chave, chave-chave nesse caminho. Por quê? Lembra da história do encher a laje? Talvez eles não estejam todos os dias, talvez eles não estejam ao final de semana ali comendo um feijãozinho, mas certamente quando a gente precisar encher a laje, eles vão estar lá apoiando de alguma forma. E a gente precisa falar disso, a gente precisa chamar eles para dentro. Então, a minha pesquisa, né, fala, traz um pouco dessa referência, pouco a pouco, casa por casa, tijolo por tijolo, para a gente fazer essa favela gigante, essa comunidade gigante e fortalecer. Porque a gente, se a Mural, por exemplo, é uma organização que existe há 14 anos, não dá para dizer que a gente não é uma organização sustentável. A gente é uma organização sustentável e a gente só está aqui por conta desses apoiadores e apoiadoras que estão fortalecendo o nosso jornalismo. E aí, só uma última coisa para fechar mesmo. Eu convido todo mundo que está aqui para, em novembro, é aniversário de 14 anos da Mural. Eu faço aniversário de 34 também, igual o SUS, olha aí. E a gente vai lançar o resultado dessa pesquisa é um guia. Então, todas essas lições, esses aprendizados das organizações, dos apoiadores, vai se transformar num guia para que outras pessoas também possam fazer as suas campanhas de apoiadores, fazer acontecer, de alguma forma. Então, peço para todo mundo ficar ligado na Agência Mural, apoiar a Agência Mural também, o link está aqui no chat, e ficar de olho que em novembro esse produto está no ar. E aí, para continuar a conversa, que tá incrível, tá maravilhosa, assim, a gente tá falando de vários lugares. Uma coisa que a gente falou muito nos bastidores aqui é que, pela primeira vez, a gente está vendo um movimento de pesquisadores muito diversos, de vários lugares, de vários campos, e eu queria chamar para a roda a Mel, que ela tá olhando para movimentos e organizações trans com foco numa questão que é super importante hoje, que é a questão climática, né? E aí, Mel, eu queria muito te ouvir, assim, o que que você está descobrindo nesse caminhar da sua pesquisa a partir dessas conversas que você está fazendo por aí também. Obrigada, Anderson. Oi, gente, bom dia. Eu vou tentar falar mais devagarzinho, né, que eu falo rápido. Queria só corrigir meu nome. Meu nome é Mel Fernandes de Souza, tá? Não é da Silva. Eu corrijo porque, para mim, o nome é tão importante. Demorei 22 anos para conseguir o meu nome, então estou só dando uma corrigidinha. Não é briga nem nada, mas é só dizendo que eu me chamo Emily Mel Fernandes de Souza e que prefiro ser chamada de Mel, né? Eu gosto desse nome Mel, que é o nome da minha mãe travesti. Eu sou uma travesti, tenho 1,74 m de altura, tenho cabelos cacheados na altura abaixo do ombro, eu estou de batom vermelho e estou com um óculos preto, né, um óculos de grau preto e um camisetão vestido amarelo. O nome do meu trabalho é Transfobia Ambiental, né, e Justiça Climática para Pessoas Trans, o que as organizações da sociedade civil e o movimento trans nos ensinam é a Justas. E esse trabalho, ele surge, assim, de uma experiência que eu tive lá no Fundo Positivo, né? O Fundo Positivo tem um edital via modalidade de carta convite e que traz essa questão da justiça climática para pessoas trans e que é extremamente importante. E aí, com esse trabalho, com esse mapeamento, a gente quis trazer, mesmo evidenciar o que é que o movimento trans, o que é que as organizações da sociedade civil vêm fazendo. E aí a gente percebeu, se eu pudesse dividir assim, se eu pudesse trazer para vocês, a gente percebeu que há algumas lacunas e ao mesmo tempo há potencialidades. Então, se a gente for pensar as lacunas, olhando assim toda a produção científica, a gente percebe ainda que quando vai pensar em intersecção entre justiça climática e pessoas trans,
ainda há uma escassez de estudos, ainda há uma negligência desses estudos, né? A gente vê que essa intersecção, ela não é pensada, ela ainda não é vista academicamente, e a gente sabe que é importante a gente pensar academicamente para produzir dados, porque dados viram políticas públicas. Então, a primeira coisa que a gente percebe é essa escassez de literatura, né? Que mostra um pouco ali de um epistemicídio e até mesmo uma transfobia estrutural em relação ao tema da justiça climática e pessoas trans. E aí, uma outra questão que a gente percebeu até na entrevista com as OSCEs é o letramento sobre a questão. Então, a ampliação, né, do conhecimento sobre o tema de disseminação dele é extremamente importante, tanto para a comunidade trans quanto para fora dela. A gente percebeu na pesquisa que as próprias OSCEs fazendo esse trabalho de incidência, trazendo esse tema, elas ouviam da própria comunidade trans, da própria comunidade LGBT, qual a importância desse tema. Então, é importante a gente trazer um letramento, é importante a gente disseminar o conhecimento e ampliar. Por quê? Tanto para pessoas trans, quanto para a sociedade civil, mas até para os financiadores, para que as pessoas reconheçam a importância, mas para que também se engajem na luta, né? Quando a gente entende sobre uma questão, quando a gente percebe uma questão e evidencia ela, a gente pode, de forma mais plena, integrada, né, estar lutando a favor dela. Uma coisa que a gente percebeu é que, apesar das iniciativas que tem tanto do Fundo Casa, socioambiental e até do Fundo Positivo, como eu falei, né, nesses editais bem diretos de financiamento, mas ainda são poucos. Então, as próprias OSCEs, elas revelam, né, uma carência crítica de recursos financeiros, que muitas vezes, quando existem esses editais, eles frequentemente não são suficientes para cobrir as necessidades desse grupo. Então, a gente percebe que, apesar do financiamento, apesar das iniciativas, ainda a intersecção da intersecção, né, ela não é olhada, ela não é pensada de forma plena. É preciso se olhar para essa questão. Uma outra coisa que a gente percebeu e que é um conceito que o movimento trans já vem operacionalizando é a exclusão e a marginalização que vem pela transfobia ambiental. Então, essa é outra lacuna, né? Pessoas trans, elas são as primeiras, uma das primeiras a receberem os impactos das mudanças climáticas, mas elas são as últimas a receberem auxílio. E por causa da transfobia ambiental, elas tendem, né, a ser excluídas dos espaços que deveriam ser abrigadas e elas continuam, elas tendem a ficar numa questão de vulnerabilidade maior ainda. Então, é importante a gente reconhecer essa exclusão, essa marginalização. É importante a gente entender sobre a transfobia ambiental para justamente a gente combater, né, essa violência tão grande contra os corpos de pessoas trans e que o próprio movimento, né, enfrenta. Então, quando a gente vê as ações do movimento trans em justiça climática, né, através de financiamento, a gente vê que boa parte delas é justamente para combater a transfobia ambiental, é para fazer com que populações, né, a população trans que já está tão vulnerável, ela possa acessar recursos de fato e ela possa acessar auxílio de fato, né, diante da precarização que a injustiça climática causa. Uma outra coisa que foi bem interessante é que há barreiras institucionais e sociais. Então, não foi nenhum. As OSCEs, quando a gente estava entrevistando, né, as pessoas das OSCEs, elas falaram que elas sofreram preconceito por alguns financiadores, não dos fundos, né, não foram dos fundos, mas quando elas tentavam outros financiadores também grandes, enfim, outras organizações, elas percebiam que esses grupos estavam ligados, por exemplo, a uma causa religiosa de uma determinada religião, e aí não apoiavam diretamente, ou essas pessoas negligenciavam porque era uma questão de filantropia para a comunidade LGBTQIA+. Então, essas barreiras institucionais e sociais precisam ser vencidas, porque a gente precisa entender que a filantropia LGBTQIA+, a filantropia para pessoas trans é extremamente necessária. A gente não está só falando, né, de uma questão de uma doação, a gente está falando de uma questão para pensar sobre direitos básicos e plenos de existência, inclusive garantir a vida e a sobrevivência, né? No país que mais mata LGBTQIA+, ter uma cultura de filantropia LGBT é extremamente necessário para a gente pensar em reparação, inclusive histórica, né? E aí, quais são as potencialidades? Eu falei aqui um pouquinho das lacunas que a gente percebe, mas quais são as potencialidades? Então, iniciativas autogeridas e resilientes. Então, algumas organizações têm um coletivo, que é o Coletivo de Mulheres Periféricas, mesmo recebendo pouco ou nenhum recurso, essas organizações, né, elas fazem algo, elas estão comprometidas com a causa, elas vêm trazendo, né, uma grande capacidade de resiliência e, ao mesmo tempo, elas promovem iniciativas informativas, educacionais e comunitárias. Então, mesmo sem financiamento adequado, elas estão lá fazendo, elas estão fazendo formações, elas estão engajadas na causa, né? Mostrando o quanto é importante
estar, né, trabalhando com essas questões. E acho que é muito interessante uma frase que marcou muito a gente durante a entrevista, é que elas falavam assim: quando não tem, a gente faz, e quando tem, a gente faz mais ainda. E esse coletivo, eles têm realmente uma grande atuação. As parcerias e colaborações, então, houve, né, essas OSCs, apesar das dificuldades, mas houve parcerias com órgãos governamentais, empresas privadas e até o próprio movimento LGBTQIA+, e isso é extremamente importante, né, quando a gente vai pensar a questão da justiça climática para superar as barreiras, né, e aumentar a eficácia das ações, a eficácia das atividades. Uma outra coisa que a gente percebe no nosso mapeamento é a incorporação da justiça climática nas agendas das pessoas trans, né, para pessoas trans e o movimento LGBTQIA+. Então, essa agenda, ela está sendo trazida, ela está sendo pensada, e ela é uma agenda extremamente urgente, porque essas pessoas, né, são as pessoas que geralmente não são pensadas nas políticas públicas, sobre essa questão. Então, esses movimentos trazem a voz, né, se colocam ali como movimentos que pensam a justiça climática, mas que decidem diretamente sobre a própria vida e sobre as políticas públicas. Justiça climática é exatamente isso, né? A gente vai trazer as pessoas que estão marginalizadas para o centro e, ao mesmo tempo, fazer com que essas pessoas compartilhem o ônus e o bônus, com que elas possam decidir sobre as próprias vidas e sobre as próprias agendas, né, direcionadas à justiça climática. E o último tópico é educação e conscientização. Eles trazem muito, assim, apareceu em todas as entrevistas, a educação ambiental crítica, né? Então, como pensar um desenvolvimento sustentável com o meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, trazendo aliado ao letramento. Então, como pensar o letramento LGBTQIA+, e o letramento em justiça climática, justamente para que pessoas trans possam, né, se fortalecer, mitigar os efeitos e também fazer adaptação, né, aos efeitos mais drásticos da mudança climática. E o que é importante da educação e letramento é que quando a gente traz, né, essa questão, e aparece também na pesquisa, as pessoas se qualificam no tema, elas se tornam mais sensíveis, elas reconhecem a importância dele e, ao mesmo tempo, desenvolvem ações, né? E aí, só para finalizar, que eu queria muito trazer, vocês podem depois dar uma lida maior na cartilha que a gente está finalizando, né, com todos os achados, mas é muito legal que o movimento trans, né, em justiça climática, ele tem eixos de atuação, e esses eixos de atuação são de boas práticas, né, eles conseguem ser reproduzidos em outros espaços e mostram a capacidade de resiliência e também de atuação. Então, a gente percebeu que as pessoas trans, elas têm atuado de forma, uma nova apropriação da terra, né, através das formações em agroecologia e, ao mesmo tempo, utilização de hortas comunitárias. A incidência política, uma incidência política qualificada, onde instrumentaliza, né, as pessoas participantes do projeto em justiça ambiental, em justiça climática, né, e na busca por direitos básicos de existência. A questão do letramento, com formação de manuais e até documentos nacionais, documentos que serão enviados para entidades nacionais e internacionais, trazendo a qualificação do debate, a sensibilização e trazendo também não só o movimento trans, né? Eu acho que uma coisa que é ensinado para nós é não ficar numa bolha, fazer com que gestores públicos, com que a sociedade civil e com que as outras pessoas possam ser aliadas né, e se integrem ao tema. E o que eu acho mais interessante e muito necessário foi o conceito de transfobia ambiental. Hoje a gente fala, né, da violência que as pessoas trans, LGBTQ, as pessoas trans sofrem em justiça climática como transfobia ambiental. Então, o movimento trans vem operacionalizando esse conceito, torna visível essa violência e, a partir desse conceito, né, consegue influenciar e fazer incidência política, pensando em ações de como combater essa violência. Então, é mais ou menos isso. A gente está fazendo essa cartilha, mas também tem um texto sobre justiça climática e pessoas trans, no blog da Como A, e também tem se vocês quiserem aprender mais, tem o Instagram da gente, que é o @sigajustas, né, com várias informações sobre essa intersecção. Isso. Incrível, incrível. Quando eu falei que é isso, você traz, né, de qualificar o debate, é muito importante que a gente está jogando luz para esse olhar, né, num momento tão importante que a gente está falando sobre mudanças climáticas e quem está mais sofrendo, às vezes não está lá no debate, né? Então, como é importante você trazer esse tipo de dados e informações para a gente. E aí, para colocar mais coisa na conversa, eu vou chamar a Maria, que também está fazendo uma pesquisa inédita sobre movimentos e organizações trans, né?
Maria chegou aqui. E Maria está trazendo essa luz sobre o subfinanciamento, né, dessas organizações. Então, queria muito ouvir aí o que que você está descobrindo dentro desse processo, Maria. Obrigada, Anderson. Vocês conseguem me ouvir bem? Perfeito. Eu vou até falar um pouco mais alto porque eu estou sem fone de ouvido. É, Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Desculpa a ausência. Nesse momento eu estou na reunião anual do Black Feminist Fund, onde eu sou coordenadora de parceria de movimentos. Então, estou falando com vocês de Paris, já são 5 da tarde aqui, depois de um dia todo de trabalho. Então, desculpa também por estar em outro, né? Tá em outro ritmo, mas muito feliz de poder fazer parte dessa comunidade de conhecimento, de poder aprender, né, com meus pares e com suas respectivas pesquisas. Muito bom também ouvir sobre o que Mel tem desenvolvido. Acho que o programa, essa turma do programa Saberes contribui para preencher aí uma lacuna que estava visível, mas que, né, nesse momento a gente tem duas pesquisas sendo realizadas no âmbito do programa Saberes, que coloca, né, que puxa esse diálogo entre as organizações trans e a filantropia e os ecossistemas filantrópicos no Brasil. A minha pesquisa tem como título Cadê o Aqué? Mapeando ausências, desencaixes e possibilidades entre as organizações de travestis e mulheres transexuais e a filantropia no Brasil. Então, não necessariamente eu estou apenas olhando para a questão para a questão ambiental, mas também existe ali uma delimitação de escopo, né? Uma vez que eu estou olhando especificamente para as organizações de travestis e mulheres transexuais, dando continuidade ao interesse de pesquisa e um comprometimento também profissional de poder fortalecer a agenda do movimento de travestis e de mulheres transexuais no Brasil. Eu acho que existem alguns antecedentes dessa pesquisa que valem ser ressaltados. Nesse ano de 2024, a gente comemora 20 anos que o 29 de janeiro foi marcado ali como a data do Dia da Visibilidade Trans no Brasil. Então, há aí um interesse do movimento de responder algumas perguntas, né? Como chegamos até aqui, em que momento a gente está, onde a gente está se localizando agora e para onde a gente quer ir. E, sobretudo, diante de um cenário transnacional de ataques ao direito à identidade de gênero em diversos lugares do mundo, não apenas no Brasil, mas no Reino Unido, Estados Unidos, que basicamente a cada dia é mais uma legislação sendo proposta nos estados dos Estados Unidos, no continente africano, onde bilhões, literalmente bilhões, está sendo injetado para que legislações anti-LGBT sejam aprovadas, como esses atores estão tentando nesse momento, por exemplo, em Gana. Há aí um investimento, né, uma tentativa de fortalecer também as alianças. A gente sabe que a gente está sendo atacada, mas quem está justamente financiando essa contrarresposta, quem está financiando as resistências, né? Então, eu acho que esses são alguns antecedentes importantes dessa pesquisa. Essa pesquisa ela foi composta da aplicação de um questionário e da realização de entrevistas com ativistas travestis e mulheres transexuais de diferentes partes do Brasil. E aqui, para essa apresentação, eu vou justamente usar as categorias que estão no título, né, da própria pesquisa. Então, pensando aí as ausências, né, alguns números que foram possíveis de serem levantados a partir da pesquisa, eles revelam um cenário, como o Mel falou, um cenário que a gente já vinha apontando, mas que a gente necessita de números. Os números, eles são importantes, né? E alguns dos números que a gente conseguiu a partir da minha pesquisa foi justamente de que 100% das organizações relataram que elas não possuem recursos para garantir a sua sustentabilidade e a realização das ações previstas para o ano. E 70% dessas organizações de travestis e mulheres transexuais no Brasil possuem menos de R$ 50.000 como orçamento fiscal para esse ano. Então, sim, é um cenário de subfinanciamento e de uma extrema precariedade institucional.
né? Existe aí um ciclo de exaustão que envolve esse processo da captação de recurso, e essas ausências, elas estão visíveis, né? E a gente pode mudar essas ausências. A gente já tem aí um número de, de fundos apoiando as organizações de travestis e mulheres transexuais aqui no Brasil. Alguns financiadores foram nominalmente citados durante a pesquisa. Eu posso falar aqui do próprio Fundo Positivo, Fundo Brasil de Direitos Humanos, Fundo Elas, Casa Fluminense, também organizações, fundos internacionais, como o próprio International Trans Fund, que é um fundo internacional direcionado para organizações trans, mas alguns encaixes eles precisam ser feitos quando há esse relacionamento, essa parceria com esses fundos. E esses encaixes, eles muitas vezes são empecilhos para o próprio acesso a esses financiamentos, né? Como a própria obrigatoriedade de um registro como requisito, as ativistas falam da burocracia como algo, como um gargalo, né? Como aquilo que as impede de acessar financiamento. Um outro exemplo de como essa burocracia impede que organizações trans acessem esses financiamentos são os próprios formulários, as formas, né, que os fundos exigem e entendem o processo da application, a recusa de garantir uma flexibilidade. As organizações de travestis e mulheres transexuais, elas trabalham com urgências. O que foi colocado ali como um desejo no momento de escrita do projeto pode não ser a urgência do momento que o financiamento chega. E as organizações elas precisam ter flexibilidade, elas precisam ter flexibilidade no processo de execução desses recursos, né? E essa burocratização do próprio processo de prestação de contas. Então, há aí uma negociação, né, entre conseguir acessar esses financiamentos, mas também como se dá o relacionamento no durante e mesmo no pós, né, quando a gente já chega ali no processo do reporting. Esses dados quantitativos e qualitativos, eles nos mostram, né, que essas organizações de mulheres transexuais e travestis, elas precisam, né, acessar um financiamento que seja substancial, ou seja, que dê de fato para fazer um trabalho e não tentar maquiar como o Mel falou, né? Se com pouco já está conseguindo fazer, imagina com uma estrutura bem colocada, né? Com uma base sólida. Esse financiamento ele precisa ser flexível, como eu falei, e ele precisa ser baseado em confiança. E eu acho que caso a gente consiga materializar, né, o que essas organizações estão colocando aí como futuro, eu acho que tem dois aprendizados que eles são muito valiosos da gente reter aqui. O primeiro é que em um momento de ofensivas antigênero, ofensivas antidireita, vocês podem nomear na maneira como melhor acreditarem, é, financiar, apoiar, construir relações de parceria com organizações de travestis e mulheres transexuais é fortalecer a própria democracia. Em um momento em que a gente vê a erosão das democracias em todo o mundo, tô me sentindo no M, gente, ou no Oscar, que começa a tocar a musiquinha e a gente fica, calma, calma, ainda tô falando. É, mas voltando aqui, de como em um momento global de erosão das democracias, fortalecer o trabalho dessas organizações deve ser visto como algo essencial, né, na defesa dos valores democráticos que a gente tanto defende, né? Essas organizações, apesar das ausências e da necessidade de se encaixar a modelos que não necessariamente dialogam com as suas realidades, modelos implementados por esses fundos filantrópicos, elas veem um futuro, né? E elas convidam a filantropia para compartilhar desse sonho com elas. E parte desse sonho é a construção de relações mais horizontais, dialógicas, até em um sentido bem freiriano da coisa mesmo, sabe? Acho que em 8 minutos é isso que eu posso compartilhar com vocês. Espero até final desse mês escrever algo para o blog da Comuar e até o final do mês que vem a gente poder soltar essa pesquisa, esse relatório para o mundo. Obrigada. Merci. E o Oscar vai para. É, muito bom, muito bom. Quantos aprendizados incríveis que a gente está produzindo, né? Que essas pesquisadoras e esses pesquisadores estão produzindo. E aí eu puxo um pouco
esse gancho, assim, né? De tipo, se tem pouco dinheiro, a gente já faz, imagina com mais dinheiro. Ou se não tem nada de dinheiro, a gente já faz, imagina com mais dinheiro, né? O que que esses movimentos todos podem fazer? E aí eu vou pedir para o Regis contar para a gente sobre a experiência dele com as juventudes negras dentro do Fundo Casa e também a partir da pesquisa que ele está fazendo. Então, o que que essas juventudes estão fazendo aí com esse recurso que está chegando, Regis? Perfeito, obrigado pela pergunta, Anderson. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está de gravação. Eu começo falando que eu não tô triste, tá, pessoal? Tô um pouco resfriado, então minha voz está um pouco estranha, mas eu sou um jovem negro, estou de black, tenho barba na cara toda, estou com uma blusa de frio, gola alta e num fundo do mês da filantropia que transforma, assim como meus colegas. É, Começo falando, né? Eu conduzo a pesquisa dentro do programa Saberes, Juventudes Tradicionais e Periféricas Acessando Financiamento, o trabalho da filantropia comunitária e de justiça socioambiental. Aí eu trago, a partir da experiência do Fundo Casa Socioambiental, onde estou como gestor de programas. E é engraçado ver essa relação, onde a gente vê, né? Como já foi citado aqui, esses grupos eles já vêm fazendo muito com pouco ou nenhum recurso, né? Então, o objetivo da pesquisa é aprofundar a partir da demanda que o Fundo Casa recebe. O que que essas juventudes fazem quando acessam financiamento e o que que elas já estão fazendo sem acessar pouco ou nenhum recurso. E pode passar, Yas, por favor. Eu trago um recorte aqui para minha pesquisa. A gente faz uma análise nesse estudo dos últimos 4 anos e meio, né? Assim que finalizar 2024, entra o ano todo, mas a gente pega esse recorte de 2020 até o primeiro semestre de 2024, onde a gente vê a grande demanda que tem das organizações, movimentos e coletivos que são liderados pela juventude. Nesse período, o Fundo Casa, através dos editais, das chamadas públicas, entendendo que essa é a forma mais democrática de fazer com que organizações acessem financiamento pela primeira vez, a gente recebe uma demanda de 19 milhões de reais, espalhadas em 488 projetos. Esses gráficos aqui mostram a demanda que a gente conseguiu apoiar do que a gente recebeu. Então, o primeiro mapinha aqui do Brasil, a gente mostra uma divisão por região dos 176 projetos que a gente apoiou nesse período de 4 anos e meio, somando 4,2 milhões de reais que foram doados diretamente para as organizações lideradas pelas juventudes até 29 anos. A gente consegue, então, atender em recursos, né, a partir da pesquisa e levantamento de dados, 43% de toda a demanda que a gente recebe. E a gente vê na região uma concentração no norte e no nordeste, aí com destaque para Amazônia, Pará e Recife, Pernambuco, né, que tem uma demanda, uma juventude muito ativa e uma demanda muito grande do que a gente recebeu dessas regiões. E referente aos biomas, a gente também vê um número expressivo, tanto da Amazônia, quanto da Mata Atlântica, né? Entendendo que muitas vezes esses editais onde as juventudes acessaram financiamento ou tinha recorte prioritário de região, ou era só para a Amazônia Legal, ou era para Nordeste, acabava pegando ali a região sudeste com a Mata Atlântica, e a gente vê uma alta, né, nos apoios que a gente vai tendo dessas organizações de juventude no primeiro semestre de 2024. Aqui a gente vê uma diversidade muito grande de juventudes que acessam financiamento, então, cidadãos, organizações de cidadãos ativistas, indígenas, agricultores e quilombolas, que aí já acumula quase 80% dos apoios, né, às organizações lideradas por essas organizações, e eu trago um destaque especial para o primeiro semestre de 2024, né? Conversando com o Inhas, com o pessoal da Rede Como A, entendi a grande importância que é as chamadas temáticas, né? Entendendo que ah, apoiar nessas agendas
os grupos minoritários, e aí eu destaco jovens negros, indígenas, quilombolas, para que elas acessem financiamento. Então, só no primeiro semestre de 2024, de todos os 8,2 milhões de reais, 3,5 foram doados somente no primeiro semestre de 2024, o que equivale a 41% de todo o recurso doado nesses últimos 4 anos e meio. E também destaque para as organizações e projetos que são liderados por mulheres. Então, a gente vê na agenda climática, um destaque aí para as mulheres frente a essas iniciativas. Pode passar, Yas, por favor? Ah, e trazendo um pouco sobre esse destaque para o primeiro semestre de 2024, a gente vê uma grande, um grande aumento a partir da chamada que o Fundo Casa abre para apoiar organizações e movimentos jovens, que é fortalecendo juventudes no enfrentamento ao racismo ambiental. Abrimos em abril essa chamada, apoio a soluções justas lideradas por juventudes periféricas e de comunidades tradicionais. Foi uma chamada a nível nacional que nasce de um processo de escuta que o CASA faz na última conferência de clima COP28 em Dubai, onde a gente chama as juventudes brasileiras presentes para falar sobre financiamento climático, e entender quais são as lacunas, as dificuldades que os movimentos jovens têm de acessar recursos, né? E aí o que Mai, Albert, Mel, Maria traz sobre a falta de flexibilidade nos editais, os processos burocráticos, a questão, a questão de ah, a questão de exigência de CNPJ das organizações. Pode passar, Yas, já estou finalizando esses dados que a gente levanta. Dentro da chamada de juventude, a gente recebe uma demanda de 149 projetos de 23 estados consegue apoiar 35 organizações espalhadas em 18 estados. Isso só nesse edital de juventude. Aí um destaque para 71% das organizações que não têm CNPJ, mas que conseguiram apresentar propostas com uma organização parceira, e 57% desses projetos são liderados por mulheres. E aí eu trago destaque que isso é um recorte de 5 anos dos últimos 20 anos de atuação do Fundo Casa, e que isso é uma organização, são dados de uma organização dos 18 integrantes da Rede Como A. Na semana passada foi lançado a iniciativa Como A pelo Clima, não sei se vocês conseguem ver aí. Pedir para colocarem um link aí também, que é financiamento de soluções climáticas locais e cenários da filantropia. E ali traz dados que são muito similares a essa pesquisa, né? Uma presença majoritária de projetos na Amazônia e na Mata Atlântica, e 70% dos membros da Rede Como A apoiando iniciativas de jovens, mulheres e pessoas negras. Então, a gente vê que já existe um trabalho da filantropia comunitária e de justiça socioambiental sendo feito, e essa publicação traz dados muito enriquecedores para o campo da filantropia, assim como essa pesquisa de juventude. Muito obrigado, Yas. Desculpa aí se eu estourei o tempo, gente. Agora, fazendo uma conexão, né, entendendo também a experiência que se conecta com de outros pesquisadores, né? Então, aqui traz Albert, Mel, Maria, falando sobre as dificuldades que os movimentos têm de acessar esses recursos. E aí eu gostaria de perguntar para Carol, né, porque essa experiência se conecta a partir das nossas pesquisas que tem buscado evidenciar os resultados concretos da filantropia comunitária em diversos contextos, né? E a partir de quem faz muito, acessando pouco recurso, como perguntou Anderson. Então, além disso, qual você acredita que é o papel na produção de conhecimento como ferramenta para conhecer e apoiar filantropias comunitárias e de justiça socioambiental? E qual que é a importância dos saberes, né, nessa produção de conteúdo? E como tem sido para você nesse sentido? Oi, Regis. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo gancho. Começo dizendo que eu acredito que a filantropia comunitária como
como existência, ela fala muito sobre a conexão entre as pessoas, né? Ela fala sobre como é que a gente pode trabalhar em conjunto, como é que a gente pode tornar conhecido, tornar visível o trabalho que é feito pelas organizações. Então, quando eu estudo sobre isso, quando eu vou buscar pessoas que mostram o seu trabalho e que responderam a pesquisa para mim, eu estou muito falando sobre isso. Então, vou compartilhar um pouquinho do que foi, né, a minha pesquisa nos saberes. Eu tive a oportunidade de fazer um podcast que chama Minha História de Doação. Ele estreou agora no dia 17, o primeiro episódio que saiu ao ar. E a ideia dele é contar histórias de vidas das pessoas. Então, fala muito sobre produção de conteúdo. História de vidas das pessoas que fazem, de alguma forma, promoção de filantropia comunitária e cultura de doação dentro dos seus territórios. Então, quem é essa pessoa? Qual que é a história de vida dela? O que fez com que a história de vida dela se conectasse com outras causas e fizesse com que ela fosse esse agente de disseminação do trabalho do terceiro setor em territórios específicos. Então, através do programa Saberes da Rede Como A, eu estive em 33 cidades, fiz esse caminho de carro para realmente inserir na comunidade local, para participar ali daqueles momentos com as pessoas que a gente entrevistou. E muitas das perguntas que eu fiz era sobre quem é você, o que fez com que você se dedicasse ao terceiro setor e à construção de uma cultura de doação, e como é que você acredita que outras pessoas podem fazer isso junto com você. Então, fala muito sobre como é que você engaja a comunidade, como é que você traz as pessoas para reconhecer esse trabalho que é feito no setor. Muito da minha missão, eu acredito, e muito do que eu queria trazer era furar a bolha e falar com pessoas que não necessariamente estão só no terceiro setor. Então, o meu produto, digamos assim, mesmo que ele tenha esse caráter de pesquisa, ele fala com todas as pessoas. Então, ele não tem essa expectativa de estar somente num ambiente acadêmico, digamos assim. Por isso, inclusive, que eu escolhi o formato podcast, para que qualquer pessoa possa ouvir essas histórias, se identificar com essas histórias e, através dessa identificação, se mostrar, se ver representado como uma pessoa que pode fazer essa disseminação de mais cultura de doação e participar ativamente das atividades do terceiro setor. Eu vou pedir para a Yas passar aqui rapidinho o vídeo teaser de lançamento do podcast, que está publicado lá nas redes sociais. Todo mundo que quiser acompanhar todos os materiais, o podcast já está no ar, com muito orgulho, muita honra. Então, esse é o teaser, tá? Só uma ideia de como ele começa. Pode soltar, Yas, por favor. Botamos as malas no carro e pegamos a estrada para registrar histórias de pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias através da doação. São 33 cidades, 20 entrevistas e 14 workshops de mobilização. 3, 2, 1, já! Para conseguir registrar um perfil nacional de como funcionam as ONGs no Brasil. Você pode acompanhar todo esse percurso através do podcast Minha História de Doação, que vai ser lançado muito em breve. E você também pode acompanhar e dar rosto a todo esse processo através desse perfil. Vem com a gente? Então, a ideia é que realmente seja algo divertido, alegre, uma coisa que é muito inclusive do que é o Dia de Doar, que é um movimento de reconhecimento das pessoas em relação ao terceiro setor e ao como que essas doações fazem a diferença na vida das pessoas. Então, a gente passa por todos esses processos que a gente costuma lidar com eles de uma forma muito técnica e conceitual, mas a gente fala sobre ele de uma forma simples, de uma forma aberta, de uma forma divertida, que é a proposta justamente do Dia de Doar. Criar essa conexão entre as pessoas, criar essa conexão principalmente de como é que a gente se comunica, como é que a gente apresenta as nossas narrativas, para que essas narrativas possam se conectar com a população. Eu acho que esse viés, né, falando bastante sobre narrativa, ele também se conecta muito com o que o Movimento para uma Cultura de Doação promove como uma de suas diretrizes, que é promover narrativas engajadoras. Então, a partir de uma história que eu me identifico, a partir de uma história de alguém que fez algo, eu identifico que eu também posso fazer algo, eu identifico que eu também posso materializar isso para algo muito palpável, que é como que essas pessoas transformam a vida umas das outras, digamos assim. Então, o podcast ele vai ter 20 episódios. A gente passou realmente por todas as regiões do Brasil para registrar histórias das mais diversas. A gente lançou o primeiro agora no dia 17,
e temos episódio até o dia 17 de julho de 2025. Então, a cada 15 dias a gente publica uma nova história e eu convido todos vocês a seguirem o podcast. Acho que a Yas colocou o link aqui no chat para todo mundo acompanhar. E é isso, ele é uma ferramenta para que a gente possa explicar. Sabe aquela dificuldade que você tem de explicar para sua avó, para sua tia, para sua mãe o que você faz? Esse podcast vai ajudar muito para que ela possa entender, tipo, ah, então é isso, essas são as pessoas, essas são as histórias de quem está envolvido com o setor. Então, acho que é mais ou menos isso do meu projeto. Ah, acho importante complementar também que, através do podcast, da gravação das entrevistas, eu usei uma contrapartida, digamos assim, em cada pessoa que me cedeu esse tempo de entrevista e que também me recebeu na casa dela, que me deu toda a infraestrutura para que a gente pudesse gravar as personagens. A gente também fez um evento em cada uma das cidades que a gente entrevistou as pessoas. Então, das cidades espalhadas pelo Brasil, foram 16 eventos, e estou em um deles, na verdade, agora em Manaus, estou aqui no meio do rolê ainda, um evento de engajamento das lideranças locais. Então, qual que é a ideia? Essa pessoa que deu a entrevista para a gente, ela faz uma articulação com as outras ONGs da cidade para que a gente possa construir um encontro e nesse encontro elas possam se conectar, entender quem são esses parceiros, quem são outras ONGs que atuam no mesmo território e a partir desse reconhecimento criar uma estratégia de colaboração para a disseminação da cultura de doação naquele território. Então, a gente acredita muito nesse formato, a gente chama isso de campanha comunitária dentro da rede do Dia de Doar. Então, hoje a gente tem mais de 90 campanhas, esse foi o meu recorte, inclusive, para escolher as personagens, quem são essas lideranças que estão engajadas na promoção de uma cultura de doação a nível nacional. Então, além a gente teve tanto as entrevistas do podcast, quanto esses encontros de engajamento dentro dos territórios, que se transformam depois em todo esse material e conteúdo e estratégias para a promoção do Dia de Doar Brasil afora. Então, acho que esse é um pouquinho aí do meu projeto, com muita honra e muito privilégio que eu tive a oportunidade de fazer. Massa, Carol, muito bacana. Já ativei o sininho aqui para ouvir todos os episódios assim que sair. E eu acho que é uma das coisas mais bacanas dos saberes, né, que é justamente essa valorização na diversidade da produção de conhecimento do campo da filantropia, entender a produção de conhecimento que vem a partir dos territórios e você sair Brasil afora aí, escutando dessas pessoas o que acontece é maravilhoso. E aí, retomando também o que Lua falou no comecinho, gostaria de fazer uma pergunta agora para Dai, né, de como podem esses saberes que compartilhamos aqui desafiar e transformar as dinâmicas de poder no campo filantrópico. Obrigada pela pergunta, Regis. Antes de te responder, gostaria de fazer minha audiodescrição também. Então, eu sou uma mulher negra, estou vestindo uma camiseta, não sei, roxa, lilás, vai depender aí. Estou usando uma tiara e no meu fundo tem um tema comemorativo do mês da filantropia, que transforma. E essa palavra transforma, ela é muito boa para adjetivar aqui nessa roda de pesquisadores, assim, eu quero muito celebrar, porque eu aprendi muito, tenho aprendido muito nesse processo, então começo também celebrando todos vocês. Olha, sendo bem objetiva assim, na tua pergunta, e fui tomando nota aqui de vários momentos das exposições, acho que desafiam, porque a gente está enfrentando e aí me colocando, né, enquanto essa pesquisadora, mas que também é esse indivíduo que está sendo pesquisado, né, a gente está toda hora enfrentando os modos hegemônicos da filantropia, né? Então, existe uma relação de dominação e dominados. Então, quando a gente vai olhar para essas minorias políticas e elas estão fazendo ao seu modo, nos seus territórios, e elas estão enfrentando isso, né? Então elas constroem essa transformação social, né? Que, por que que tem uma transformação? Porque elas modificam esses modos, elas modificam as narrativas, elas modificam as imagens, né? Então,
não é só o homem branco, cis, heteronormativo, católico, apostólico romano, que está lá dizendo como deve ser feito, né? Tem uma modificação de linguagens e significados e significantes das coisas, enfim, modifica tudo, né? A uma forma de fazer que não é aquela que querem nos colocar arbitrariamente como deve ser feito, né? E aí isso passa por muitas coisas que vocês trouxeram aqui ao longo, né, da conversa, mas eu vou pontuar sobretudo o que trouxe a Maria Clara, que eu acho que ela resumiu bem, né, na burocracia exacerbada, né, que de alguma maneira essa burocracia ela está criminalizando as organizações, coletivos e movimentos diversos. Essa linguagem excludente, que vai aparecer nos regulamentos, nas chamadas, por mais que ainda tenha a gente tenha visto, sobretudo dos fundos, né, que estão na rede como a uma tentativa de aproximação, mas ainda assim ela é excludente, e uma inflexibilidade, né? Não há uma abertura, quase sempre não há essa abertura para o que é necessário para a organização, né? Assim, as instituições filantrópicas estão sempre impondo, quando eu uso as expressões muito radicais, é para ser radical mesmo, mas a gente sabe que é uma média, talvez, né? Mas elas estão ali impondo o que é necessário para essas organizações e isso vai causando esses cenários inflexíveis aí que trouxe a Maria Clara. Mas eu queria fazer um gancho, então, para a minha pesquisa, né? Então, assim como todos aqui, eu fui encontrando esse cenário que pune as organizações, tá? E, como a Mai disse, toda pesquisa tem uma dimensão pessoal, e eu super concordo. Inclusive, a minha dissertação do mestrado foi escrita em primeira pessoa, e no doutorado agora não é diferente, para os saberes também não foi diferente, né? Eu fundei uma ONG de esporte em 2014 no Ceará. Eu sou cearense, o sotaque arrastado vem de lá. E eu sempre fui uma pessoa envolvida com esporte, atleta escolar, universitário, fiz educação física. E minha organização, a organização que eu ajudei a fundar, que dirigi até o ano passado, trabalhava com esporte, empoderamento de meninas e mulheres por meio do esporte. E eu banquei essa organização por 4 anos. Eu trabalhava de segunda a domingo, e manhã, tarde, noite, e se deixassem de madrugada também, porque eu tinha que bancar a mim mesma e a organização, né? Então, eu vim ganhar um salário dessa organização quando eu já estava saindo, né? E ainda assim tive que retornar parte do que eu ganhei para bancar algumas custas administrativas que leis de incentivo, editais, outras formas de patrocínio, elas são inflexíveis, né? Essa palavra que já foi usada aqui. E aí, a minha pesquisa nos saberes, que vai olhar o ISP, né, o investimento social privado, e as leis de incentivo, ela é uma partezinha da minha pesquisa de doutorado, que tem como grande guarda-chuva a decolonização do financiamento esportivo no Brasil, olhando para as perspectivas das ONGs de esportes, né? Esse nome ONGs de esportes, ele não existe juridicamente, mas é como classifico, sobre os impactos e desafios da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Uma coisa bem nichada, né? Bem específica. E eu tenho usado, nesse primeiro momento, um método de observação naturalista, pegando emprestado de um educador, pesquisador português, Albano Estrela. Estou buscando algo que seja similar, latino-americano, para localizar melhor minha pesquisa. Mas eu tenho uma atuação no último ano, sobretudo como mentora. Então, a partir das minhas interações com as organizações, eu tenho feito essa observação que ela é natural, sem fazer interferências, mas entendendo e criando as categorias a partir do que elas falam espontaneamente. Então, nesse processo da pesquisa saberes, eu interagi com 11 ONGs do Nordeste,
E apesar da pesquisa dos saberes não ter lá no título Norte, mas eu também tenho feito observações para 10 ONGs do Norte, e aí tem muito mais similaridades do que diferenças, né, entre elas. Enfim, então a gente vive um cenário que essas organizações não conseguem acessar recursos, está concentrado no Sudeste, toda aquela coisa que a gente já conhece, tem várias pesquisas, dados que vão falar sobre isso. Tem uma pesquisa que vai olhar quando essas ONGs conseguem acessar financiamento por lei de incentivo, quase de 75 a 100% 34% dessas ONGs tem 75 a 100% do seu orçamento dependente da lei de incentivo, e como que isso se relaciona com a filantropia comunitária, né? Acho que esse é o grande imbróglio. Essas organizações, elas se financiam, elas realizam suas atividades e promovem esse direito ao esporte por meio de colaborações comunitárias. Primeira forma de financiamento é do próprio bolso e depois as construções comunitárias, né? Então, acho que os meus próximos produtos na pesquisa eu vou trazer um pouco mais esses cases. Então, tem uma organização que está criando, por meio da filantropia comunitária, uma coalização, uma coalizão na Paraíba, tem uma outra criando em Alagoas, e para encerrar, o que eu pude perceber nessas observações é que elas solicitam recursos dentro da área do esporte, mas a atuação ela é transversal. Então, como dica, como recomendação, tem um texto que foi publicado agora na newsletter Mamão com Rapadura, que fala: existe uma causa social mais importante, porque a grande fala é: ninguém quer investir no esporte, a filantropia não quer patrocinar o esporte, apoiar o esporte, sendo que a gente vai entender que, uma vez apoiando aquilo que é da necessidade da organização, aquilo que é da necessidade da comunidade, e se é pela via do esporte, ela vai estar impactando positivamente em outras áreas também. Então, eu tenho achado uma pesquisa bem rica, obviamente, né? Estou totalmente envolvida nela e tenho criado várias outras perguntas a partir disso. Então, para encerrar e passar a palavra de volta para a Yas, eu gostaria de dizer assim, ó, que apoiar o esporte é apoiar a comunidade, e que a gente deixe um pouco de lado, né, aí uma mensagem aos filantropos, o apego à arbitrariedade, de determinar para as organizações e para os territórios o que é necessário, né, que a gente possa praticar essa escuta genuína com o público motivador. É isso, obrigada. Yas, volto para você. Sensacional, gente. Muito obrigada a todo mundo por ter compartilhado sobre as pesquisas de vocês. Foi muito bom escutar as provocações que vocês têm feito para o campo da filantropia, os achados que vocês têm tido também ao longo das pesquisas. Só lembrando que eu fui compartilhando aqui no chat também vários links, caso quem esteja nos assistindo queira saber mais sobre o que essa galera está produzindo. Recomendo muito que acompanhe. A gente está caminhando aqui para o fim do evento. Enquanto eu faço aqui o encerramento, eu vou lançar uma breve pesquisa para vocês irem preenchendo de avaliação sobre o que vocês acharam dessa roda de conversa. Isso é importante para a gente, para que a gente possa melhorar também os futuros eventos da Rede Como A. Mas, enfim, gente, tudo super interessante. Acho que a Lua, no comecinho, falou, né, sobre a importância da integração dos saberes locais, da valorização do cotidiano e do conhecimento das próprias comunidades para corrigir igualdades históricas. Então, eu acho que isso já traz para a gente esse tom da importância do papel da filantropia nesse sentido. A Mai depois nos trouxe que essa valorização de saberes implica também, por exemplo, o apoio à ação política e a garantia de direitos dos terreiros de matriz africana, que muitas vezes ficam à margem, né, dos apoios, das conversas da filantropia. Então, muito importante a gente reconhecer também o papel da filantropia de olhar de forma crítica para suas próprias práticas e, de fato, democratizar o acesso a recursos. E aí o Albert traz que muitas vezes as organizações de base, as organizações de luta por moradia, por exemplo, que ele tem pesquisado, têm um papel fundamental não só na garantia do direito à moradia, por exemplo, mas de maneira muito interseccional, né? Então, reconhecer também e apoiar o papel que vai muito além do que a gente muitas vezes consegue ver ou descrever desses grupos, né?
e que as próprias comunidades e que os próprios movimentos possam, enfim, pautar e provocar o campo da filantropia, e não o contrário, né? E não que a filantropia defina quais são as agendas, quais são os projetos que eles devem fazer. E aí o Anderson traz para a gente que o financiamento ele não tem só um papel de aportar recursos, mas de validar, de reconhecer, de credibilizar o trabalho dessas organizações de base, no exemplo dele, as organizações de jornalismo periférico, né, que faz também uma conexão importante com o campo da comunicação comunitária, também que é essencial nessa luta por direitos. E falando em luta, a Mel fala também sobre a gente reconhecer essa importância de todos esses temas que a gente está trazendo, de se engajar nessa luta também, de participar disso também, né? Ela traz a provocação, por exemplo, da gente olhar para as intersecções marginalizadas de forma plena. Ela trouxe essa fala que eu acho que marcou bastante a nossa conversa, né? Quando não tem, a gente faz, quando tem, a gente faz mais ainda. Acho que isso marca muito para todos os grupos que a gente tem falado aqui. E a Maria fala desse contexto político que a gente está vivendo, de ataques à democracia, dos direitos dos grupos minorizados, a importância de financiar essa resistência e a provocação que ela traz para que a filantropia olhe para as suas próprias burocracias, avalie quem essas burocracias estão servindo, né? Se estão servindo como barreira para o acesso a recursos e tudo mais, e como que a gente pode, a partir da filantropia, acolher essas necessidades, né, no processo de financiamento e tudo mais, porque isso também é apoiar a democracia. O Regis traz também uma outra provocação super importante que a gente tem conversado também nos nossos encontros da turma, que é a importância que a gente tem percebido de chamadas específicas, chamando essas intersecções, chamando esses grupos minorizados a proporem os seus projetos, né, a trazerem as suas ideias, e a gente já tem experiências tangíveis de apoio flexível, de apoio com base na confiança, a gente já tem evidência, né, de que isso funciona, de que quando o recurso chega às comunidades, a gente vê de fato essa transformação. O podcast da Carol também traz essas histórias concretas de mobilização de recursos, de pessoas, de comunidades. E eu acho que uma coisa interessante também, que me marcou na conversa de vocês, foi que o próprio processo de pesquisa, de coleta de histórias, de conversar sobre esses temas, também é um processo emancipatório para quem participou da pesquisa, né? Um processo de aprendizado, de conexão, de fortalecimento dessas iniciativas, de reconhecimento dessas iniciativas. E aí, para finalizar, a Dai traz, na experiência dela com a pesquisa também, essa provocação de que a filantropia deve sair de um espaço de imposição e de desconfiança para uma prática que contribui para transformar de fato as nossas realidades, reconhecendo toda essa complexidade, essas intersecções que a gente falou aqui, e reconhecendo o protagonismo das próprias comunidades na sua transformação, né? A filantropia não é a protagonista da transformação que a gente quer ver, são as próprias comunidades. Aí essa virada de chave implica a gente repensar também os processos da filantropia, as burocracias e tudo mais que a gente tem falado aqui. Gente, foi uma roda de conversa incrível, estou saindo com muitos aprendizados, espero que o pessoal que nos assistiu tenha gostado também. Agradeço aos nossos financiadores do Programa Saberes, a Pórticos, o Movimento Bem Maior, a Fundação José Luiz Egídio Setúbal, a Aliança Giving for Change, da qual a gente faz parte, né, através do financiamento da Vilda Ganzen, a Wellspring e todo mundo que apoia essa produção de conhecimento para o campo da filantropia. Eu compartilhei no chat um formulário de interesse no Programa Saberes 2025, para quem já está de olho aí, quer se inscrever, enfim, deixa lá o seu e-mail que a gente vai avisar quando abrirem as inscrições. E agradeço a atenção, a presença de todo mundo e convido vocês a continuarem acompanhando as produções que o pessoal dos Saberes tem desenvolvido. Obrigada, pessoal, e até mais.